Salve galera do canal Beleza dos Dados, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de Databricks aqui no canal A Beleza dos Dados. Hoje a gente vai falar sobre DBUtils e é o último método sobre DBUtils, o Summarize, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à aula. É uma aula muito interessante, não percam. Bom galera, aqui então a gente tem um método de gerenciamento de dados que é o Data, e ele tem apenas um método de fato legal, que é o Summarize. E para a gente entender melhor como esse método funciona, eu já estou com o meu cluster ligado, eu vou agora digitar alguns códigos para trazer clareza para vocês e aplicar. Esse método ele funciona a partir de um data frame. A gente precisa de um data frame para mostrar para ele dados de verdade. E a partir disso, a gente consegue informações muito legais. Para quem conhece um pouco sobre pandas, a gente tem um método muito interessante que é o Describe em pandas, que ele já nos dá algumas informações. Porém, o Summarize é o que mais vai nos dar informações. E informações muito mais precisas, muito mais interessantes, até mesmo alguns gráficos. Então é muito interessante você conhecer esse método. E quando vocês quiserem fazer em poucos segundos, ter dados muito mais detalhados a respeito do seu data frame, dados estatísticos e tudo mais, é uma bela opção. Nenhuma outra biblioteca do Python fornece algo tão interessante como essa biblioteca do Databricks. Claro, se a gente for olhar ali mais a fundo, a gente até encontra alguns métodos interessantes, algumas outras libraries bem interessantes em Python, mas assim, para quem trabalha com Databricks não existe nada mais rápido do que isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma célula acima, eu vou importar um dado que está aqui no meu Firestore do meu DBFS, né? O Databricks File System. E a partir disso, eu vou usar ainda o Spark para poder trazer esse dado para cá, para pandas. Dá para fazer com pandas, mas eu confesso que é melhor fazer com Spark e depois no final dar um to pandas. Esse método é interessante que independe do qual tipo de data frame você tem. Se é pandas ou se é Spark. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer. Então, primeiramente, eu vou vir aqui no meu catalog. E se vocês observarem, o catalog agora ele tem esse detalhe interessante. Isso aqui foi uma configuração que eu fiz. Eu posso até fazer para vocês agora aqui para mostrar que não existe nada tão complexo. Eu tenho uma aula no canal que eu falo a respeito disso. Ela não é da playlist de Databricks. Foi uma aula que eu falei a respeito de como você poder prever dados e usar métodos ali de tensores, então TensorFlow, PyTorch, para fazer análise de Deep Learning e prever algumas coisas. Então, se tiverem afim, tá no canal, tá bem interessante. Então aqui no meu Databricks eu abri uma nova aba, eu venho aqui no meu usuário e venho em Settings, tá? A partir disso, eu venho em Advanced. E aqui eu vou descer um pouquinho até encontrar outros, tá? E aqui em outros, né, Order, eu tenho DBFS Browser. No meu caso já está ligado, no de vocês que não assistiram aquela aula vai estar desligado, só ligar aqui e vocês vão poder ter acesso a essa parte do catálogo. A gente não vai usar o catálogo, mas sim o DBFS. E aqui é só uma forma, a gente chama de UI, né? Que você consegue enxergar isso aqui. A gente já trabalhou com esses dados, então o novo diretório foi uma parte que a gente criou. Então share uploads e tal, tem muita coisa aqui interessante que a gente já criou nas últimas aulas, só que aqui a gente consegue enxergar as informações. E aí fica até mais lúdico, né? Então aqui eu quero o que? Dessas informações eu quero pegar esse data frame aqui da Mega Sena. Então eu venho aqui e venho em Copy Path. E aí o Databricks tem duas maneiras de caminhos, tá? Eu vou preferir escolher a de baixo. Inclusive vou até remover depois esse DBFS, só o Firestore já é o suficiente. Beleza, então depois disso eu posso fechar essa página aqui, na verdade nem precisaria ter aberto. Se eu vim aqui eu consigo encontrar os dados da mesma maneira, tá? Mas enfim, então preciso clicar aqui para sair, ótimo, tá. Eu venho aqui e vou colocar file path, né, caminho do arquivo.
caminho do arquivo para poder a gente continuar. Então venho aqui, então abro as aspas simples, colo a informação. Vou tirar essa parte aqui porque às vezes ele dá alguns problemas chatos, mas é isso. Depois disso agora eu vou fazer algo muito interessante, que é ler em Spark. Até o momento aqui, acredito que seja a 16ª aula, a gente ainda não trabalhou com Spark nessa trilha de Databricks, mas Databricks é construída totalmente dentro de Spark, tá? Então a gente vai trabalhar com Spark aqui. Ótimo, então hoje a gente já vai aprender um método de Spark que é o read, tá? E entre outras coisas, a gente vai ler este dataframe em Spark, vai ler também esse dataframe e converter para pandas. Eu vou ter dois dataframes com os mesmos dados, com o mesmo dataset, mas para isso eu vou usar funções diferentes para a gente entender a fundo como funciona o método summarize. Então agora eu vou criar aqui o primeiro df, então vou criar df1, vai ser igual a spark.read, tá? E aí que vem a parte interessante, né? Vou botar já o format aqui, tá? E aqui no format é bem interessante porque você pode escolher vários formatos para ler. Nesse caso eu vou estar trabalhando com CSV, então só abrir aspas simples aqui também, colocar CSV, tá? Poderia ser Parquet, poderia ser um Delta, tá? Para quem não conhece, o Delta, ele é nada mais que um formato do Databricks para trabalhar com dados, e é um formato que permite você algo que a gente chama de time travel, viagem no tempo. Então, basicamente, você erra alguma informação, você pode voltar e corrigir, e aí tem todo aspectos para você trabalhar, o quanto tempo você pode voltar e quanto isso não se torna pesado para o seu sistema, enfim. É algo lindo, muito interessante, e fiquem tranquilos, tudo que eu estou falando aqui para quem não tem vivência nisso, você está aqui no lugar correto, porque aqui eu vou te ensinar passo a passo tudo que a gente está fazendo. Então aqui basicamente estou escrevendo o esquema dele. Na verdade isso aqui nem precisaria, né? Você pode definir um esquema, definir uma variável falando, olha só, esse arquivo a gente tem 10 colunas, cada coluna vai ser inteiro, ou a outra coluna vai ser string e tudo mais, boolean e tal. Aqui nem precisaria colocar isso sinceramente, né? Mas a gente tá fazendo de uma maneira para ficar bem bacana para vocês, bem detalhado. Então, eu acho que é bem importante a gente conhecer de uma forma mais integral o conhecimento, tá? Então, beleza, que eu vou colocar também se ele vai ter cabeçalho ou não. Então, header. E aí a gente vai colocar que ele terá cabeçalho. Então aqui vou colocar só um true aqui, tá? O que mais nós temos para fazer? Vamos lá. Então já tenho que ele não vai ter esquema, tenho que ele vai ser CSV, tenho que ele terá cabeçalho. Agora eu vou colocar só o delimiter, e aí a gente tem uma coisa muito interessante também aqui dentro do Spark, porque inclusive nós aqui no Brasil a gente tem um costume muito louco, né, que é CSV, que nada mais é que Comma Separated Values, né? O que significa o CSV é isso. Ou seja, comma em inglês é vírgula, separated, separados por vírgula. Seria um arquivo separados por vírgula, mas aqui a gente trabalha muito com ponto e vírgula, né? Os sistemas aqui. Então tem esse detalhe. Às vezes você vai precisar ler um arquivo e se você não colocar, não souber até a estrutura que esse arquivo está, você poderá ter problemas com isso. Então nesse caso aqui, ele está separado por vírgula, mas existem muitos arquivos que podem estar separados por de outra forma, e
pode causar aquela estranheza logo no início, quando você for ler esse arquivo, ele pode se comportar de uma maneira diferente, tá? Então, é outra coisa que é preciso se atentar. Na verdade, a programação é isso, não é uma série de detalhes que vai fazer toda a diferença. E agora sim eu coloco meu file path. Claro que o que eu tô fazendo aqui, eu poderia criar uma variável para cada situação dessa. Eu não acho tão necessário, claro. Inclusive, eu oriento a vocês, né? Sempre trabalhar da maneira mais pythônica possível. Da maneira mais bonitinha possível, tá? Mas pode também fazer dessa forma. Então, primeiramente aqui, vou converter para pandas, tá? Então, esse tio pandas no final ele faz isso. Então, você pode ler o arquivo inteiro em Spark. E em seguida, você pode colocar o tio pandas e ele vai converter para pandas. E eu vou pegar esse mesmo código aqui, com a diferença que eu não vou colocar o tio pandas no final. Eu vou mudar também o nome do dataframe. Esse vai ser meu dataframe em Spark, o dataframe 2, tá? Ótimo, então nós já temos o dataframe. Se a gente já colocar essa função aqui, já vai dar certo, tá? Eu posso chamar isso de dataframe, posso chamar também de tabela, é a mesma coisa, pode ficar tranquilo em relação a isso. A gente chama muito de tabela quando a gente está trabalhando com SQL aqui dentro. Então, se eu estivesse aqui trabalhando com SQL, eu estaria chamando isso de tabela e aplicando métodos de SQL para fazer todo esse processo. Não é o caso hoje, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui, pressionando B. Eu vou criar uma nova célula e aqui dentro eu vou colocar o primeiro método, que é o método de pandas. Então é o describe. E vocês verão, é um método super útil, é um método muito bom, que ele dá alguns somatórios. Na verdade, ainda vou fazer outra coisa antes, porque o que acontece? Ele está me dando informações aqui, mas como esses números não são inteiros, talvez não fique tão legal. Você vai ver que ele não me dá muitas informações sobre... Ele me dá quantas linhas tem, e enfim, outras informações, mas não me dá informações de números, e eu quero informações de números. Lembrando, esse dataframe é o dataframe da Mega Sena. Então, tem desde 1996 até os dias atuais de jogos, né, que aconteceram. Então, o que é que eu vou fazer antes disso? Aqui em cima, então, eu estava nele, eu pressionei ESC, pressionei A para me criar essa célula aqui. Então, A cria acima, B cria abaixo. Eu vou converter, antes disso, este dataframe para números inteiros, os que são números. Então, seria essas colunas aqui, da dezena 1 até a dezena 6, para números, para então, assim, começar a trabalhar com esses dados, tá? Então, isso aqui vai ser um pouquinho chato, porque eu vou ter que... né? Dezena... Pá. Tá. Vai ser um pouquinho chato, por quê? Porque eu vou ter que... selecionar... Fazer uma lista com todos os nomes das colunas que eu quero alterar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um loop e converter cada coluna, porque eu poderia fazer linha a linha, mas ficaria uma coisa muito chata, tá? E o objetivo na programação é a gente ser eficiente, tá? Então é interessante nós procedermos dessa maneira, tá? Então aqui eu criei as 6 colunas que eu quero alterar. Vou colocar aqui int columns, ok, isso aqui vai ficar fora do meu loop. Então eu venho aqui for e int columns. Tô falando que eu vou fazer um loop em cada item desse array ou lista, a gente chama em Python lista, que são colunas inteiras, tá? Aqui eu vou chamar o meu dataframe
Só que em vez de eu colocar o nome da coluna, porque, por exemplo, eu posso muito bem vir aqui e colocar o número da coluna, né? E aí, outro atalho que eu vou usar agora para vocês, que é o Ctrl Shift Enter, para rodar só o que está selecionado. Ah, tá. Não existe df, existe df1. df1. De novo, seleciono Ctrl Shift Enter. Ele vai rodar apenas essa coluna. Então, se eu fazer isso, ele me dá todos os dados. Em teoria, eu vou estar fazendo isso, mas vou estar colocando... Irei colocar agora o i. E o i representa se dezena 1 na primeira iteração. Na segunda iteração, ele já vai ser dezena 2. E assim eu vou poder formatar todo o data frame, tá bom? Então, df em i será igual a aqui uma função do pandas, que é o astype, tá? E essa função, ela você consegue converter em outro tipo, e nesse caso o tipo é inteiro. Só isso. Só para a gente conseguir ter mais informações no nosso describe do pandas. Então eu posso rodar. Opa, errei novamente aqui o df, né? df1. Prontinho, rodado. Então agora, provavelmente vou ter mais informações no meu describe aqui, porque agora eles são números. Exatamente. Agora eu tenho não só o count, mas eu tenho uma média desses números. Eu tenho o desvio padrão desses números. Eu tenho o mínimo de cada coluna também. Eu tenho o quartil e os devidos percentis aqui, tá? E tenho também o máximo desse número. Então, por ser int, ele tem mais dados. Então, você vê como é interessante como funciona a análise de dados, né? Dependendo muito do tipo de formato que você tem, você vai ter mais opções ou menos opções, tá? Então, aqui uma aulinha básica de pandas, mas serviu para a gente ter essa análise mais detalhada. Então, esse é o Describe. E, galera, para Spark, ele usa um método bem parecido também. Então, basicamente aqui, eu no meu df2, eu posso colocar df2, o mesmo nome do método, que é o describe. Porém, eu tenho que, além de colocar a função describe, eu tenho que usar um método para exibir essas informações diferente do pandas. Então, eu coloco aqui o show do Spark. E quando eu pressiono Ctrl Enter, eu obtenho informações semelhantes. Claro, aqui um pouco mais limitado, ele até percebeu que alguns desses dados aqui são números e me deu a média, o desvio padrão. Aí, claro, teria que verificar se esse desvio padrão procede ou não. O valor mínimo e o valor máximo de cada número, eu acredito que está correto, apesar de ser string, isso é interessante. E também, se você quiser ter no formato mais bonito, e essa função é do Databricks, você tem o display, que aí ele te dá uma visão mais elegante, eu diria, né? A mesma informação, porém a visão mais elegante. Esse display você pode usar a qualquer momento, ele funciona tanto como função como método também. Agora que vem o change game, eu diria assim, que é esse cara aqui, o dbutils, o dbutils data summarize. Então, se eu já venho, vou começar com o df2. Se eu venho com o df2 aqui e rodo summarize nele, esse aqui é o data frame em Spark. Olha como ele demora e olha as informações que ele me traz, tá? Então aqui ele me traz, tá, a quantidade, ele me traz se tem dado ausente, ele me traz se tem dados únicos, se de fato tem, né? Que é incrível, será que realmente tem? Porque aqui eu tô imaginando o seguinte, né? Que são dados, eu acredito que não tenha dados únicos na real. Enfim, pode ser. Tá falando que na dezena 1 tem um dado único que é o 44, faz sentido. Aqui com certeza não estão ordenados, enfim. Temos aqui o top e tal, frequent top.
a média, o tamanho da média, enfim, tem bastante informações aqui. Então, inclusive gráficos que permite a gente ter uma análise mais detalhada, mais profunda do que o simples summary do Spark mesmo. Então esse eu usaria já de cara. Estou trabalhando com Spark, preciso fazer uma análise rápida de summarização para entender ali um resumo, né? Isso aqui nada mais é que um resumo do meu data frame, tá? Então eu escolheria isso aqui. Então tem muito dado interessante aqui por se tratar só de string, está acontecendo de a gente não ter tantas informações mais úteis. Mas agora quando a gente vai pegar aqui os dados, inclusive vou colocar bem aqui abaixo do describe do df1, que ele além de ser em pandas, e aí não tem muita diferença aqui para esse dado, né? Mas além de ser em pandas, além de ser em pandas, ele ainda tem mais informações, porque ele está convertido devidamente, tá? Então aqui eu jogo, só vou apagar aqui o 2, tá? E agora quando eu pressionar, vamos ver o que acontece. É df2 e não df1 e não df sozinho. E agora vamos lá. E assim, agora sim temos várias informações interessantes. Olha só. Temos a mediana, temos o número máximo, o número mínimo. Temos a média. Incrível ter a mediana aqui. Isso é muito louco, né? Então, faltou ter a moda agora para a gente ter todos os dados, né? Acho que não tem a moda aqui. Mas enfim, temos... E para quem não sabe, o que a gente está falando de mediana, moda e média são os dados ali da nossa estatística básica, né? Então, a gente usa bastante isso em análise de dados também. Então, para quem aí não gosta muito de matemática, fica já a dica, aprenda ali. O básico ao intermediário de estatística, matemática também, porque é muito importante e vai te levar a ter análises mais rápidas, né? E às vezes o que vai acontecer se você não souber um argumento, não argumento, mas um termo matemático estatístico, talvez fique mais demorada a sua análise, ou às vezes você vai precisar de fato ocorrer a ajudas mesmo. Então aqui tem uns quantios aqui, ó. Olha que interessante. Ele me dá quase que um box plot aqui. Isso aqui é meio que um box plot, né? Então me dá aqui cada dado. Você vê o nível de detalhamento que eu tenho é desleal, assim. O nível de detalhamento que eu tenho em relação a esses gráficozinhos aqui, me dá aqui a ordem. E aqui é bem óbvio, né? Vou explicar para você esses gráficos aqui. Aqui, primeiramente, esses dados estão ordenados, né? De dezenas. Cada dezena está ordenada. Então, logicamente, as primeiras dezenas vão estar sempre a nível daqui, tá? Entre 0 e 10, tá? Vocês observem aqui. A mesma coisa vai ser a 2. A 2 ele vai estar um pouquinho mais para frente. Ele não vai estar mais entre 0 e 10, vai estar entre mais ou menos 10 e 20. E assim vai. Você observa a 30 também. Como estamos entre 0 a 60 números, e aqui pegamos os 6 números que mais saem e ordenamos eles, acaba aqui. Nas primeiras dezenas eu vou ter mais números de 0 a 10. Na segunda dezena, mais de 10 a 20, de 20 a 30, assim sucessivamente, até a gente chegar na dezena 6, a gente tem mais número de 50 a 60, tá? Mas enfim, Mega Sena é algo muito mais aleatório, tá? A gente não tem capacidades para prever o que está acontecendo ali. Enfim, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Então, esse com certeza vai ser um método que vocês vão usar no mercado de trabalho de vocês e vai te diferenciar de uma pessoa comum, porque é um método que te dá muitas informações rapidamente. Então, dependendo do momento, você está querendo ter as informações básicas da estatística básica, saber o número máximo, o número mínimo, a mediana, a média, o desvio padrão, os dados faltantes. Vai ser bem simples aqui. A quantidade de dados a cada coluna já vai ter tudo aqui, tá?
Então, é algo muito, muito, muito importante. Olha só, eu consigo expandir, deixar maior aqui o gráfico e tal. E geralmente isso aqui vai servir mais para informações ali de contexto e você entender onde você está, o que você precisa fazer e tal, tá? Tem muita coisa aqui, muito interessante. Então é isso. Esse Summarize está presente para qualquer tipo de data frame, seja Polar, seja Pandas, seja Spark. Então usem bastante no seu dia a dia. Assim a gente termina a aula de DBUtils. Foram 16 aulas maravilhosas. Acredito que não chegou a ser as 16, né? Talvez 15 aulas aí sobre DBUtils e Databricks. Acredito que vocês chegaram até aqui, desde a aula 1 até a 16ª, já tem um domínio interessante do Databricks. E acredito que a gente está pronto para partir para o Spark. O que vocês acham? Na verdade, falta mais uma aula onde eu vou falar um pouco mais sobre os comandos mágicos do Databricks. Mas depois disso, acho que a gente já está bem seguro para dar esse próximo passo, tá bom? Então, continue comigo, é só o começo, tem muita coisa boa para acontecer. Obrigado para quem chegou até aqui. Saiba que você é um campeão. Tá aí, um campeão se constrói a cada micro vitória. E para você ter concluído isso aqui foi uma micro vitória. E de vitórias em micro vitórias em micro vitórias a gente chega muito longe, tá? Obrigado, tamo juntos, é só o começo. Keep learning. Tchau, tchau.